Olá pessoal, vamos fazer a resolução dos exercícios de matemática aula 9. O professor Edenilson vai corrigir com vocês. Essa aula 9 para os alunos do terceiro ano. Olá pessoal, então essa aula nós vamos falar de um assunto novo dentro de geometria analítica, que é a distância entre um ponto e uma reta. Alguém pode perguntar, professor, mas a distância entre um ponto e uma reta eu posso seguir vários caminhos. Quando nós falamos de distância, é sempre o menor caminho possível. E esse menor caminho possível, essa reta imaginária vai formar um ângulo de 90 graus com a reta. Então é essa distância aqui. Dá para resolver isso aqui usando a trigonometria, usando o teorema de Pitágoras, mas a matemática nos revelou aqui uma fórmula muito simples para resolver esse exercício. Então todo ponto ele tem uma coordenada no plano cartesiano. Ele tem um valor x do ponto, ele tem um valor y do ponto. Toda reta ela tem uma equação. Quando ela está escrita na forma de equação geral da reta, ela vai ser assim, um número que multiplica o x, mais um número que multiplica o y, e um outro número sozinho igual a zero. A nossa fórmula para calcular a distância desse ponto à reta é a seguinte, vai ser esse a aqui, ó, que vem da equação, vezes o x do ponto. Aqui está x do ponto, mas muitas fórmulas, como aqui embaixo, chama isso de x0. X do ponto, o x0 quer dizer a mesma coisa. Então, vezes o x do ponto, mais o b, que multiplica o y do ponto, mais o c sozinho. Tudo isso daqui dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado. Quem que é a ao quadrado? É o número que multiplica o x da reta, mais o b ao quadrado. O que significa essas duas barras verticais na matemática? Essas duas barras verticais significam módulo. Para que serve o módulo na matemática? Se o resultado desta operação der um número negativo, por exemplo, menos 5, o resultado disso, quando está entre módulo, significa 5 positivo. E se ele já for 5 positivo? Continua positivo. Então o módulo serve para garantir que o resultado vai ser sempre positivo. Por que tem que acontecer isso? Porque fazendo o cálculo matemático, às vezes dá positivo, às vezes dá negativo. Só que, para a distância de dois objetos, no caso um ponto ou uma reta, não existe número negativo para mensurar esses valores, apenas número positivo. Então nada melhor que exercício para a gente entender melhor essa fórmula aqui, ela facilita muito, gente. Isso aqui também cai muito em Enem, vestibular, concurso, vale a pena prestar atenção em cada segundo dessa aula. Exercício 1. Utilizando a fórmula, encontre a distância entre o ponto P, menos 1 para x, menos 3 para y, e a reta R de equação, 3x menos y mais 5 igual a zero. Aqui eu construí a equação, usei um programa, quem está curioso saber isso aqui, tem na internet, gratuito, é o GeoGebra. Ele tem tanto para o Windows como para smartphone, né? Tranquilo esse programinha de trabalhar com ele. Então essa aqui representa esta reta, o ponto A formado por menos 1, menos 3, está aqui ó, menos 1, menos 3. Lógico que no caderno, pessoal, não dá para fazer com essa precisão, mas nem precisa do desenho para resolver o exercício. Isso aqui é para eu poder explicar para vocês, que vocês possam entender o exercício. Então o que nós estamos querendo calcular é esse pedacinho aqui, ó, a distância do ponto até a reta. Como que nós calculamos isso sem gráfico e muito tranquilo? A fórmula que nós vamos usar é essa daqui, ó. Então o que nós temos que saber? O x0 e o y0. Temos que saber o a, o b e o c. O a é o número que vem antes do x, então vale 3. O b é o número que vem antes do y, como não tem nada aqui é número 1, então vale menos 1. O c é o número sozinho da equação, então aqui vale 5. Muito cuidado que para esse tipo de exercício tem que estar na forma de equação geral da reta. Se o exercício apresentar na forma reduzida, transforme em equação geral. Quem é o x0? É o x do ponto, no caso vale menos 1. Quem que é o y0? O y do ponto, que vale menos 3. Qual o nosso trabalho agora? Substituir. Aqui ó, a, 3, x0, menos 3, mais o b, mais da fórmula com menos do exercício deu menos. Então ficou menos 1, vezes
o y0. Quanto que vale o y0? Menos 3. Aqui é uma cópia. Mais o valor do c. Quanto que vale o c? 5. Não esqueça do módulo. Embaixo, raiz quadrada de a ao quadrado. Quem que é o a? 3. Então, 3 ao quadrado. Mais o b ao quadrado. Quem que é o b? Menos 1. Coloque entre parênteses, porque quem que é elevado ao quadrado é o menos 1. Então, nós vamos fazer joguinho de sinal daqui a pouco. 3 vezes menos 3, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. 5, repetiu. 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado é 1. Tenho 3 e devo 3, um anulo o outro. Sobrou o 5. 9 mais 1, raiz de 10. Aqui, pessoal, acabou o exercício? Não. Vocês não vão encontrar em nenhum vestibular, em nenhum Enem essa resposta. Por que que não? Porque nós não devemos deixar o número irracional no denominador. Então, nós vamos ter que fazer uma operação matemática chamada racionalização. Como que faz isso? Extremamente simples. Toda fração nós podemos multiplicar numerador e denominador pelo número que nós quisermos, exceto o zero. Então, qual o número que eu devo querer aqui? Eu devo querer multiplicar sempre pela raiz do denominador. Então, tem que multiplicar em cima, tem que multiplicar embaixo. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 10, 5 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Ou simplesmente faz isso. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 10 ao quadrado. Corta e sobrou 10. Agora, veja bem. O 5 e o 10, ambos são divisíveis por 5. Então, vou dividir agora numerador e denominador por 5. Esse processo chama-se simplificação de frações. 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes raiz de 10, raiz de 10. 10 dividido por 5 dá 2, fica 2 embaixo. Resposta final, 10 raiz de 2. Então, esse pedacinho aqui mede 10 raiz de 2. Opa, falei errado aqui. Raiz de 10 sobre 2. Corrigindo aqui, ó. Raiz de 10 sobre 2. Exercício 2. Utilizando a fórmula, encontra a distância entre o ponto P02, a reta de equação 4x menos 3y menos 11 igual a 0. Idêntico ao exercício anterior. Já está na forma de equação geral, ótimo. Então, o que que eu vou pegar aqui, ó? O A vale 4, o B vale menos 3, o C vale 11, o x0 vale 0 e o y0 vale 2. Aplicando a nossa fórmula. AX0. Então, quem que nós vamos ter? O A, 4 vezes AX0, cadê? Opa, só um minutinho, tem um errinho aqui. Pessoal, muita atenção, o exercício é fácil. Só que se não prestar atenção, copia o número errado. Que mesmo tinha copiado o 3 no lugar do 4. Apesar que não ia influenciar, porque ele vai se zerar nessa multiplicação. Mas tem que prestar atenção. Então, vamos lá, AX0. Então, vai ficar 4 vezes 0, mais BY0 menos 3 vezes 2. Depois que pega o jeito, você nem quer fazer isso aqui mais. Mais o C, mais o menos 11. Raiz quadrada de A ao quadrado, 4 ao quadrado, mais o B ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Ou pode olhar aqui embaixo, como já tinha deixado separado. 4 vezes 0 é 0, foi embora. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes 2, desculpa, menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais vezes menos dá menos 11. 4 ao quadrado, aqui sim, 16, menos 3 ao quadrado, 9. Deve 6, deve 11, deve 17. 16 mais 9, 25. Aqui que vem a importância desses dois sinalzinhos. Então, módulo de menos 17 é 17 positivo. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o resultado disso deu 17 dividido por 5. Então, essa distância daqui até aqui dá 17 quintos. Se dividir 17 por 5 vai dar 15, 3,4. Então, essa medidinha aqui. Ó. Mas nós sempre deixamos em fração. Vestibular Enem, 90% do exercício, a resposta final está em fração. Exercício número 3. Utilizando a fórmula, encontre a distância entre o ponto P, menos 2 e 5, e a reta R.
5x mais 2y mais 29 igual a zero. Eu fiz o gráfico para facilitar a explicação, né? Então aqui está a reta, aqui está o ponto, menos 2 para x, 5 para y, e é essa a distância que nós queremos. Mas isso aqui, como eu disse, vocês nem precisam fazer isso aqui, os alunos, né? Mais para explicação. Então vamos aplicar a fórmula. Quem que é o nosso A nesse caso? O A vale 5, o B vale 2 e o C vale 29. O x0 vale menos 2 e o y0 vale 5. Aplicando a fórmula, nós vamos ter AX0, 5 vezes menos 2, mais BY0, 2 vezes 5, mais o C, que no caso é 29. Embaixo, raiz quadrada de A ao quadrado, 5 ao quadrado, mais B ao quadrado, 2 ao quadrado. 5 vezes menos 2, menos 10. 2 vezes 5, 10. 29 é uma cópia, 5 ao quadrado é 25 e 2 ao quadrado é 4. Tenho 10, devo 10, um anulo o outro, sobrou 29. 5 mais 4, 29 também. Módulo de 29 é o próprio 29. Então ficou 29 sobre a raiz de 29. Nós não podemos deixar a raiz embaixo. Racionaliza. Como? Multiplicando em cima e embaixo pela própria raiz de 29. Então aqui eu vou ter 29 vezes raiz de 29. Raiz de 29 vezes raiz de 29 dá 29. 29 dividido por 29 dá 1. O que sobrou de resposta? Raiz quadrada de 29. Que é essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Média raiz quadrada de 29. E veja aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, se nós puxarmos aqui, ó, do ponto D uma horizontal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Na vertical temos 1, 2. Então esse cateto mede 2. 2 ao quadrado é 4. Este cateto mede 5. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 4, 29. A hipotenusa vai medir a raiz quadrada de 29. Dá para resolver pelo teorema de Pitágoras também. Ok? Mais um exercício análogo aos anteriores. Utilizando a fórmula, encontra a distância entre o ponto 1 para x menos 1 para y e a reta de equação 3x menos y menos 4 igual a zero. Então vamos saber quem que é o A aqui. O A vale 3, o B vale menos 1 e o C vale menos 4. O x0 vale 1 e o y0 vale menos 1. A fórmula é a mesma, então distância é igual a módulo de A vezes x0, 3 vezes 1, mais B, mais o menos do exercício, que é menos 1, vezes o y0, que é menos 1 também. Calma lá que eu dei uma perdidinha aqui. Menos 1, menos 1. Bom, dando continuidade, que teve uma falha técnica, tinha um 5 sobrando a mais aqui na tela anterior. E já estou avisando vocês que eu não vou fazer a edição do vídeo. Estamos gravando aqui e vai na íntegra. E a madrugada o sono vai batendo, a gente acaba comendo alguma coisa de barriga. São 00:40 agora no momento, mas vamos lá que tem bastante aula para gravar ainda. Então vamos voltar desde o início aqui a ideia. Então, ó, o A vale 3, o x0 vale 1, o B vale menos 1, o y0 também vale menos 1, mais o C que vale menos 4. A ao quadrado, 3 ao quadrado, B ao quadrado, menos 1 ao quadrado. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes menos 1, 1. Mais vezes menos, menos. Menos 4. 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado é 1. Se eu tenho 3 mais 1, eu tenho 4. 4 tira 4, sobrou 0. Então ficou aqui raiz de 9 mais 1, raiz de 10. O módulo de 0 é 0 e o 0 dividido por qualquer número, o resultado final é 0. Qual a distância então desse ponto, pessoal? A distância é 0, sabe por quê? Olha aqui na reta, aqui, ó. O ponto está exatamente em cima da reta. Ele pertence à reta, né? Ponto 1 para x menos 1 para y, aqui, ó. Ele intercepta. Por isso que a distância entre o ponto e a reta é 0. Isso acontece quando? Quando o ponto pertence à reta dada. Terminamos o exercício 4. Pessoal, finalizamos aí a correção de mais uma atividade. Não deixa de corrigir no caderno de vocês, estudem e precisando, nos chame.
Bons estudos. Pessoal, distância entre um ponto e uma reta. Isso é líquido e certo que cai em vestibular, cai em Enem. Exercício importantíssimo. Estude, valorize essa aula. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.